Você sabe qual a diferença na Bíblia entre Israel e igreja? Você sabe que tem coisas que é para a igreja que não tinha para Israel, no judaísmo no caso, e tem coisas que tinha no judaísmo que não serve mais para a igreja? Você sabe? Acho que não sabe, né? Eu vou citar alguns pontos aqui do que tinha no judaísmo para a gente conseguir entender que não tem agora para a igreja. Bom, primeiro de tudo, que muitas pessoas não entendem é que Israel e igreja são coisas distintas. Muitas pessoas misturam esses dois e causam uma grande erro de doutrinas e regras e aquela bagunça toda. Bom, vou começar aqui listando primeiramente templos. Isso no judaísmo tinha, e era um só, ficava em Jerusalém. Sacerdotes, que significa líderes, né? Roupas especiais, sacrifícios, altares, leis, cerimônias, circuncisão, bênçãos terrenas. No caso ali, no templo, o Espírito Santo visitava o templo e a carne, né? No caso, o homem visitava, mas não fazia morada, né? Bom, tem mais coisas no judaísmo, porém não há necessidade de pontuar todas. Essas daí acho que já tá bom. Agora eu vou pontuar alguns pontos da igreja. Lembrando que esta palavra igreja é reunião, assembleia e ou congregação. Ou seja, é um conjunto de salvos que se reúnem ao nome do Senhor. Segue os pontos da igreja que, primeiro de tudo, não existe líderes. Não tem templos de pedras, né? Igual tinha no judaísmo. Bênçãos espirituais, né? Tem no tempo da igreja. No tempo do judaísmo tinha bênçãos terrenas, né? Não tinha promessas celestiais. Sem necessidade de guardar a lei, né? No tempo da igreja. Não precisa mais guardar o sábado, parar de comer carne de porco, não pode comer frutos do mar, né? Entre outras coisas. E o quinto, né, ponto da igreja, né, é que o Espírito Santo faz morada em nós. Isso é um diferencial tremendo, né, que muitas pessoas esquecem, que acham que Deus aí ainda visita o templo, alguma igreja, né, conhecida como templo. Quando a gente fala igreja, as pessoas já imaginam um templo de pedras com o nome daquela organização religiosa, tal, e acham que Deus visita lá, né? Não, isso não tem base nas escrituras para a igreja. Sim, no judaísmo Deus fazia isso, o Espírito de Deus pairava sobre o templo e tal, ele se manifestava, né? Porém, no tempo da igreja, nós somos sacerdotes, né? E ele habita em nós. Bom, há várias outras diferenças, né? Creio que estes já basta, né? Já dá pra gente ter uma noção do que é para Israel e do que é para a igreja. Bom, analisando essas diferenças gritantes que existem entre Israel e igreja, podemos dizer que hoje conhecemos e vivenciamos mais o judaísmo cristianizado, né? Em nosso meio aqui onde eu moro, tem várias organizações religiosas, templos, vestes especiais. Por exemplo, você é crente de uma organização religiosa normalmente pentecostal, né? Você deve usar terno, né? A mulher não pode cortar o cabelo, né? A mulher tem que usar saia jeans, um monte de coisa, né? Enfim, mas o crente verdadeiro, ele irá querer parar de seguir essas tradições impostas, né? Ou ensinada pelos nossos pais, sociedade ou cultura, né? Porque às vezes isso vem muito da cultura, né? Enraizada do tipo... Tá enraizada essa cultura, essa tradição em nós, né? Às vezes não foi nem nossos pais, mas a simples palavra igreja a gente já percebe que foi deturpada, né? A gente acha que quando a gente fala igreja já lembra de um templo, né? Você vê como que essa tradição religiosa está na gente e a gente tem que tirar isso, né? Senão a gente vai, quando lê as escrituras, vai deturpar o que está escrito lá e vai tirar outras interpretações que não tem base. Bom, a gente sabe que o judeu só tinha um templo, né? Só tinha um templo. E esse templo, ele foi destruído. E isso foi
oriunda de uma profecia de Jesus Cristo. Ele fala para os seus apóstolos, né, que aquele templo não ficaria pedra sobre pedra, né? Então, no ano 70 depois de Cristo, aquela profecia de Jesus se cumpriu naquele templo, né? Não ficou pedra sobre pedra. Os romanos invadiram o templo lá e pegou fogo sem querer lá no templo. Aí o ouro que tinha no templo se esparramou, né, digamos assim, pelas pedras do templo, e os romanos foram obrigados a tirar pedra por pedra para levar o ouro para Roma. Então, basicamente foi assim e se cumpriu a profecia de Jesus. Bom, uma questão é o seguinte: se existia somente um templo para o judaísmo, por que no cristianismo existe vários templos? Não tem base, né? Não tem base.